Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Pernambuco. O Santa Cruz deixou escapar a vitória no finalzinho do jogo. Santa Cruz 2, Sport 2. Com esse resultado, o Santa Cruz continua na liderança do campeonato com 13 pontos. Num jogo onde o primeiro tempo do Santa Cruz foi muito ruim, recuado, jogando todo na retranca. No segundo tempo, o Santa Cruz conseguiu reagir após o gol do Sport. O Santa Cruz conseguiu virar a partida, mas deixou escapar o resultado positivo no final do jogo. Então, final Santa Cruz 2, Sport 2. Vamos para a análise do técnico Leston Júnior. Leston, primeira pergunta do Antônio Gabriel da Rádio Jornal. Avaliação, como é que você avalia o desempenho da equipe no clássico de hoje? Bom, assim, talvez tenham sido dois tempos distintos, né? Nós tivemos um primeiro tempo de dificuldade em função da gente não ter conseguido colocar aquilo que a gente tinha como ideia principal em jogo, né? Que era ter, em função do desenho da equipe, ter agressividade por dentro. A gente sabia que a equipe do Sport trabalha muito o jogo por dentro para poder atrair o adversário, para ter o jogo de corredor lateral para cruzamento, né? E a gente tinha como ideia ter um meio-campo pesado fisicamente para que a gente pudesse combater muito ali, principalmente um pouco mais à frente, na linha intermediária. A gente acabou não conseguindo, né? E aí na volta do intervalo a gente acabou fazendo uma troca e aí a gente conseguiu inverter. Só que aí nesse momento, no momento que a gente estava encaixando um melhor jogo ofensivo, nós tivemos a infelicidade de tomar o gol. E a partir dali a equipe teve um comportamento assim que me agradou muito, que foi um equilíbrio emocional muito forte. Para não desorganizar, para manter uma estratégia estabelecida no intervalo, né, e conseguir empatar o jogo e virar duas vezes. Né? Virar no primeiro lance lá do Alex e depois virar efetivamente no lance do Rafa, né? E aí depois, no final do jogo, a gente lamenta um pouquinho o lance que originou, não o lance do gol provavelmente dito, porque ali teve mérito da equipe do Sport no cruzamento, no ataque, a bola dentro da área, né? Mas o lance inicial de origem foi um lance que a Débora, ao longo de todo o jogo, marcou todas as faltas daquela característica, né? E naquele lance pontual que originou o segundo gol do Sport, ela acabou não marcando e tirou da gente uma possibilidade real de uma vitória que seria importante para a manutenção da liderança. Mas no jogo como um todo, obviamente que eu gostei mais do segundo tempo da equipe, até porque a gente conseguiu ali estrategicamente utilizar mais daquilo que a gente procurou preparar para o clássico. Pergunta agora do Fernando Castro, Diário de Pernambuco. Boa noite, Leston. A partir de agora o Santa passa a apenas jogar uma vez por semana. Depois de alguns jogos em sequência, com poucos treinamentos, o quanto esse tempo a mais pode ser favorável para a preparação do seu time? Agora, isso é algo que a gente vai procurar aproveitar da melhor maneira possível, né? Essa semana ainda não foi o ideal, porque a gente acabou utilizando os 2 primeiros dias da semana muito mais para recuperar fisicamente os atletas do que para treinar efetivamente, né? E a partir de agora não, a gente inicia a preparação na segunda e a gente só joga no domingo. Então a gente vai ter a semana para a gente desenvolver o trabalho junto com a comissão técnica, os atletas, para que a gente se encontre numa condição com melhores movimentos, com ajustes que precisam ser feitos ao longo da semana. Pergunta agora do Paulo de Tasso, da Rádio Transamérica. O que você pensou ao armar a trinca com Rodrigo, Eliezer e Gilberto? Foi para tornar um jogo mais físico? Assim, o jogo de futebol eu costumo classificá-lo em 3 partes. A primeira parte de um jogo, ou seja, os 30 primeiros minutos de todo o jogo, ele é muito mais físico do que técnico e tático. Né? E aí você, estrategicamente, nesse momento, ter um time mais competitivo, faz com que você passe desse primeiro momento de uma forma mais tranquila. O problema é que a gente não conseguiu o outro momento, que era o momento da agressividade, porque era pra gente agredir, principalmente com a saída do Eliezer, a saída do Rodrigo, a chegada do Tarcísio com o Mateuzinho e o Walter. A gente acabou não conseguindo isso no primeiro momento. E aí isso acabou fazendo com que a gente finalizasse 3 vezes no primeiro tempo, mas todas de fora da área. A entrada do esquerda, ela era a ideia já estratégica para uma segunda parte do jogo, para que a gente tivesse mais um homem no momento em que o jogo se tornasse menos físico e se tornasse um jogo com um pouco mais de espaço, você ter um jogador com a capacidade de acabamento que tem o esquerda, para que a gente fizesse uma segunda metade do jogo, vamos dizer assim, com mais capacidade técnica, né? Mas ela acabou funcionando a segunda parte, mas a primeira acabou sendo menos efetiva do que a gente gostaria. Pergunta agora do Iranido Silva, da Rádio Clube. Esse empate sinaliza positivo por ser fora de casa?
Não, assim, o que sinaliza positivo, porque eu não gosto de comentar muito o resultado de jogo, né? Nem vitória, nem derrota, nem empate. Eu prefiro analisar o contexto, assim, né? Pelo que se apresentou o jogo, pela nossa dificuldade no primeiro tempo, pelo fato de quando a gente melhorou no jogo, ter tomado o gol e ter tido assim um equilíbrio e uma força mental muito grande para conseguir se restabelecer, empatar, virar o jogo 2 vezes. Eu gostei muito mais da postura, do brio, da capacidade de ser resiliente na dificuldade, de não esmurecer, né, do que do resultado. O resultado é óbvio que a gente quer vencer sempre, né? Mas nem sempre a gente vai vencer, nem sempre a estratégia vai funcionar na totalidade, porque isso aqui é um jogo de futebol que tem um oponente. Não é um jogo contra ninguém, é um grande jogo, é um clássico, um dos mais tradicionais do Brasil. E eu acredito que a equipe passou bem ao longo do jogo em função das dificuldades que teve. Pergunta agora do Ricardo Luiz, da Rádio CBN. Boa noite, Leston. Sabemos que futebol é um jogo de riscos e hoje você mudou a maneira de jogar do time no primeiro tempo, em comparação às últimas partidas. Isso acabou chamando o adversário para dentro do seu campo de maneira excessiva. Foi um risco demais que você correu dentro de um clássico? É só ver quantas grandes defesas o Jefferson fez, o Kleber fez no primeiro tempo, né? Então, assim, essa coisa de chamar demais, isso aí, o futebol tem muito folclore, né? Tem muito folclore, assim, tem muito comentário em cima, porque se entra com os 3 e sai ganhando no intervalo, a estratégia teria sido espetacular. Eu repito, o jogo de futebol ele é de alternância, principalmente clássicos, principalmente grandes jogos, né? Então, nós tivemos estrategicamente mais dificuldades no primeiro tempo, e nós conseguimos sobrepor o adversário no segundo, ou seja, um jogo dentro de uma normalidade de um clássico. Aí vai ficar sempre aquela coisa, porque se eu poderia ter entrado diferente e sair perdendo no primeiro tempo, porque é um jogo de futebol, né? Isso aqui não é ciência exata. Então, assim, eu respeito, parece que é a sua opinião, que a gente não assumiu o risco, mas o simples fato de você escolher uma escalação já é risco. Ela tem 50% de dar certo, 50% de não dar certo. Em cima dessa questão de risco, o Raoni Nunes, da Folha de Pernambuco, pergunta: mesmo com o empate sofrido no final, você considera que a estratégia adotada foi exitosa, uma vez que no primeiro tempo o Santa de fato conseguiu travar o Sport e chegou a fazer 3 gols na segunda etapa? Exatamente, é porque no futebol as pessoas se debruçam muito no lance que a bola entrou e que a bola não entrou, né? Porque se não tem o gol no final do Sport e a gente ganha de 2-1, eu era genial, a estratégia teria sido espetacular. Fez um primeiro tempo mais consistente e soltou a equipe no segundo tempo e ganhou o jogo. Então, eu entendo essas questões, porque elas pertencem ao jogo de futebol, pertencem aos analistas, né, de futebol, mas eu volto a repetir, não se pode olhar futebol só sobre uma ótica de um time. São 2 times que se enfrentam e vão ter momentos em que um vai ser melhor, momentos que o outro vai ser melhor. O que eu classifico como o ideal é, no momento que o adversário é melhor, você ser firme o suficiente para não sofrer gols, e no momento que você é melhor, tu ser efetivo para traduzir o seu melhor momento em gols. Eu acredito que boa parte disso foi feita nesse 2-2 aqui hoje. Pra gente finalizar, hoje teve uma estreia, né? O Edson Ratinho, o Gilson Fernandes, da Rádio Guarani, pergunta como é que você avalia essa estreia, esperava mais ou para o início foi uma boa exibição? Assim, eu não gosto de individualizar a análise, mas eu vou fazer abrir uma exceção, porque trata-se de um jogador que chegou há 10 dias no clube, o último jogo dele foi em novembro do ano passado, e numa condição normal ele não jogaria hoje. Uma condição normal era para ele ter aí pelo menos 20, 25 dias de uma preparação, já que ele saiu em novembro do Joinville, né? Mas é um jogador de 35 anos, um jogador experiente, que não se omitiu em momento algum, né? Sempre se colocou à disposição, mesmo sabendo que não estaria no ideal da sua condição. Então eu tenho que enaltecer esse tipo de comportamento que o Santa Cruz precisa para 2022, né? Jogadores que a todo momento se colocam à disposição para que coloque o clube nos trilhos, para que coloque o clube novamente numa sequência boa de resultados, buscando conquistas, buscando o título estadual, buscando um acesso à Série C no final do ano, né? Então eu tenho que enaltecer a postura do Ratinho, principalmente por ter se colocado à disposição com tanto pouco tempo de treinamento.